chamar Leandro Linhares e eu quero trazer uma palavra de Deus nessa tarde, nesse momento para vocês. Pecado de rebelião. Quando que eu estarei cometendo este pecado? Em que ponto eu estarei me rebelando? Em que ponto eu estarei cometendo este pecado de rebelião? Alguns líderes se escondem atrás da palavra ungido de Deus e cometem, então, os atos mais terríveis da sua vida e colocam-se dizendo: eu sou ungido de Deus, você não toque em mim. Bom, primeiro precisamos analisar aonde nasceu o pecado de rebelião. Esse pecado nasce no céu, no coração de Lucifer, quando ele diz consigo e aos seus seguidores: subirei às alturas e instalarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E todos vocês conhecem a história onde ele foi expulso do céu por causa do pecado de rebelião. Nós vamos ver uma segunda fase, um segundo momento em que o pecado de rebelião aparece na Bíblia, mais assim aflorado, quando Samuel então vai acusar Saul. Saul já era ungido como capitão, como príncipe, como rei de Israel, e a ordem de Deus dada a Samuel para dar a Saul é que ele fosse e destruísse todos os amalequitas. Samuel então, vendo que Saul descumpriu a ordem de Deus, porque Deus já havia orientado a Samuel, Samuel vai ter com Saul e Saul se justifica ao ponto de dizer: mas eu trouxe o melhor que os amalequitas tinham, nos despojos dos amalequitas, eu trouxe o melhor, e eu trouxe para oferecer a Deus. Então, quando Samuel vai dizer que para Deus melhor obedecer do que sacrificar. Veja bem, Deus deu uma ordem para Saul e Saul descumpriu essa ordem. Portanto, Saul caiu na malha fina de Deus, aonde nós podemos encontrar uma rebeldia. Saul não obedeceu, se rebelou e fez ao contrário, e por isso ele também foi rejeitado do trono. Bem, eu fiz aqui algumas anotações e eu quero, para melhor ganharmos tempo. A Bíblia faz algumas exigências na questão de liderança. Nós estamos enfrentando um fato terrível no estado do Rio Grande do Sul. Vocês têm acompanhado, os que ainda não sabem já vão saber, em uma das cidades aqui perto, né? Dentro do estado do Rio Grande do Sul está acontecendo um fato terrível que a nossa alma chora, porque quem perde com isso é a noiva do Cordeiro, é as almas que lá estão, aqueles que são um pouco mais fracos espiritualmente, é que vão sofrer, e por isso nós precisamos orar. Porém, eu vi alguém se manifestando na rede social, uma pregadora por aí, e até já tem um certo nome no país, defendendo por tabelinha esse líder que acabou cometendo, segundo informações, acabou cometendo alguns erros, alguns delitos graves, e existe sempre quem defende e sempre quem acusa. E essa pregadora citou sobre a rebelião, pecado de rebelião considerado pecado de feitiçaria. Primeiro nós vamos partir de um princípio: a escolha de um líder, a escolha de um pastor. A Bíblia tem algumas recomendações sobre quem deve de ser pastor ou quem deve de ser o líder da igreja. Uma delas está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Líder, ele não deve ser novo na fé. Essas são as exigências de Deus. Porque ainda tem muito para aprender e pode se tornar orgulhoso, na linguagem de hoje. O líder precisa ser bom cristão. Sua vida deve ser um exemplo de moderação, sensatez e domínio próprio. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e o 3. O líder deve ter boa reputação, não ter fama de fazer coisas erradas. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. O líder deve amar a Bíblia, entendendo o que diz e se apegando à verdade. Está em Tito, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9.
E ainda vem em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. Se for pai de família, a forma como educa os filhos mostrará se tem capacidade para liderar a igreja. Se alguém não consegue liderar bem os seus filhos, provavelmente não conseguirá liderar bem uma igreja. Esta é as recomendações que Paulo fala a Timóteo e diz para Timóteo na hora de separar o líder, que Timóteo avalie isso. Porque se Timóteo não fizer isso, então ele está dando olhos aos urubus. O livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, vai dizer: obedecei aos vossos guias, ou pastores, ou sacerdotes, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então aqui, Deus está colocando, aliás, Paulo está colocando para Timóteo as qualidades que um líder tem que ter, e o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, está dando um conselho: obedecei aos vossos pastores. Por quê? Porque eles velam pela vossa alma. O que é zelar pela alma de alguém? É ter um amor pelo outro, é amar o outro, é ajudar o outro. Eu sou um pastor, eu sou um líder, eu preciso sentir a dor da minha ovelha. Eu preciso, às vezes, até visitar a minha ovelha para saber a sua estalagem, como que ela está. E dentro das minhas condições, quem sabe eu posso até ajudar. Esse é o papel de um líder em quem eu devo de obedecer. Ok? Em quem eu devo de obedecer. John Piper, ele diz o seguinte: só se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Ok? A Bíblia diz que aquele que vê o seu irmão pecando e não o instrui, peca junto com ele. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, se eu vejo um ladrão que está roubando a casa do meu vizinho e eu tenho condições de afugentá-lo, de chamar o 190, de pedir às autoridades, e eu não o faço, eu estou roubando junto com o ladrão, certo? Se eu vejo uma pessoa batendo em um ser humano e eu não o defendo, se eu tenho condições a isso, claro, tem que ser maduro, mas eu tendo condições, eu me omito, eu estou cometendo o mesmo pecado. Quando traz isso para os líderes espirituais, quando você sabe, veja bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo aqui quando você é levado que nem piolho por cabeça dos outros, por fake news, por alguém acha, pelo achismo. Não. Mas eu estou dizendo que quando você sabe que o seu líder está errado, que o seu líder está em erro e você não o adverte, você também está em erro juntamente com ele. É isso que a Bíblia diz. Veja bem, o teólogo também explica que um líder que adota uma conduta de submissão à palavra de Deus inspira confiança em seus liderados. Se o meu líder, ele é uma pessoa que adota uma conduta de submissão à palavra de Deus, ele não precisa estar me dizendo: você tem que me respeitar, eu sou um homem de Deus, eu sou o seu... Não, ele não precisa. Automaticamente isso vai estar escrito na sua testa. Alguém vai lá e vai dizer: eu preciso obedecer à minha liderança. Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 11, que diz o seguinte: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Aqui alguns líderes começam a dizer o seguinte: olha, não toque no ungido. Olha a história de Davi. Davi podia ter tocado em Saul, mas quando alguém disse: vai lá e toca, vai lá e mata Saul, Davi disse: ai de mim tocar no ungido. Só que a palavra tocar aqui não é apenas de palpar. A palavra tocar é matar, é acabar, é acabar com a vida de Saul. Davi disse: ai de mim. Porém, a Bíblia diz ainda que Davi não tocou em Saul, mas assim agiu pelas suas costas, desobedeceu-o, formou um grupo próprio
e denunciou a injustiça de Saul na frente de seus exércitos. Veja bem, Davi fez o quê? Ele denunciou o erro. Davi tinha como provar esse erro, Davi tinha como provar esta falha. É nisso que eu estou dizendo, isso não é rebelião. Cuidado quando você acusa algum grupo, alguém que vai defender a noiva do Cordeiro. Irmão Linhares, a noiva do Cordeiro, quem defende é Deus, certo. Quem defende é Deus. Mas você não vai ver Deus descer do céu e entrar num tribunal contra uma autoridade que usa desse poder para coagir os seus membros. Deus não vai fazer isso, mas Deus colocou você. Ah, mas eu vou criar muito problema. Claro que vai. Mas você também tem o compromisso de defender a tua noiva. Eu estou falando, vou repetir, de alguém que realmente tem provas verídicas que o seu líder está corrompido, que o seu líder é um adúltero, que o seu líder acaricia menores de idade, como o fato que estamos observando aí, que daqui a pouco vai vir à tona se é verdade ou não. As pessoas estão aparecendo e eu tenho um documento que eu recebi ontem. Eu recebi um documento de alguém que escreveu uma carta dando nome, dando RG e dizendo: eu, quando tinha 14 anos, fui tocada por esse líder. E agora já se passou 15 anos, mas eu resolvi me manifestar. Então eu estou falando quando você tem prova, isso não é rebeldia. Isso é limpeza do reino de Deus. Paulo, para encerrarmos porque o vídeo já está longo, ele faz o seguinte: Pedro está com os gentios. E quando Pedro está com os gentios, ele vive como gentil. Ele fala como gentil. Ele se expressa como gentil. Mas de repente chegam os judeus. Então Pedro vai agora exigir que os judeus vivam como judeus. Paulo, um pastor por excelência. Pedro, um pastor por excelência. Inclusive a igreja foi fundamentada em Pedro. O próprio Jesus disse isso: sobre você eu edificarei a minha igreja. A Bíblia diz que Pedro estava nessa confusão. Quando estava com o gentil, vivia com o gentil. Quando vinha para os judeus, queria ser o santo dos judeus. Paulo diz o seguinte: Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos, no momento em que ele agiu de maneira errada, e ainda publicou isso numa de suas cartas. Hoje nós temos, sabe o quê? Nós temos rede social, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, Instagram, e aí vai por diante. Paulo publicou numa carta que eu e você temos para ler, a repreensão de Pedro. Paulo vai dizer o quê? Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Que quer ser um polêmico e quer ir contra a Bíblia, está registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Em 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ver no versículo 17: os anciões governem bem, sejam tidos por digno de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atrás a boca do boi que debulha. Veja mais aqui à frente, no versículo 20. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Os Salmos de número 50, no verso 18, diz: quando vês um ladrão, tu te comprases nele e tens parte com os adúlteros. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que os pratiquem. Queridos, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você: rebelião é pecado, mas rebelião é se levantar contra os projetos de Deus, é contra aquilo que Deus instituiu, contra um homem sério, um homem que não rouba, um homem que não desvia dízimo de igreja, um homem que não tem amante, um homem que não tem amante como secretária. Isso não é rebelião, isso é defender o reino de Deus. Rebelião
é quando eu me levanto contra pessoas que são tementes e fiéis a Deus, e eu induzo uma história, eu crio uma história, eu invento uma história, eu minto contra essa pessoa. Isto é rebelião e Deus não deixa assim. Mas se for provado a acusação que está sendo levantada contra esses líderes e tantos outros que já aconteceu, ninguém será culpado por Deus, porque Deus precisa de pessoas que defendam o seu reino, dentro da razão, mas defendam o reino de Deus. Para isso Deus conta comigo e conta com você. Leandro Linhares, que Deus abençoe você nesse dia e que a graça e a paz do amor de Cristo Jesus seja convosco, desde agora e para sempre. Amém. Comigo eu me responsabilizo a fazer. Te dou todas as armas necessárias para você lutar e vencer. Se o mundo te virar as costas, eu dou o meu colo a você. Eu curo as feridas